Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um Poder Global, né? Uma análise semanal. Eu sou o Lucas Luma de Castro, professor de História e escritor de O Brasil ao Cão, em mais uma análise semanal no nosso canal, né? Que a gente está aqui crescendo cada vez mais. Então, peço para você deixar o seu like, curtir esse canal, se inscrever, ativar o sininho em mais um vídeo da nossa análise semanal, tá? Deixe seu comentário também, deixe seu like, né? Sempre. Ative o sininho, curta o canal, né? E vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre um tema muito interessante da outra live que eu recomendo que vocês assistam. Ele foi um tema importante, ele foi um tema bem necessário sobre como os efeitos da guerra do Oriente Médio podem afetar a gente, enfim, como a gente pode estar com problemas sérios que não estamos percebendo. Então, isso aqui é muito importante e essa live foi muito importante. Mas eu falei de um assunto que eu vou trazer hoje, né? Sobre a AI Cloud, ou seja, a inteligência artificial, né? Que gerou uma grande polêmica da empresa Anthropic nos Estados Unidos. Porque, primeiramente, o secretário de Defesa do Pentágono disse, né, que essa inteligência artificial ela era basicamente política. Então, ele alegou motivos políticos para deixar essa inteligência artificial fora do radar. Só que depois, né, de um tempo, se descobre, segundo a reportagem do InfoMoney, que a inteligência artificial, na verdade, não era política. Ela, na verdade, adquiriu vontade própria. Ela como é que eu vou dizer? Ela começou a ter vontade própria e o Pentágono já não conseguia mais controlar. E isso é muito importante. Isso é muito importante destacar, porque isso faz parte do cenário geopolítico atual. A corrida pela inteligência artificial é fundamental nessa história que a gente está vendo hoje de guerras, de conflitos e tudo mais. Eu tenho uma live também, a gente tem uma live sobre isso, sobre como que a inteligência artificial é um problema, né? Como que isso está afetando todas as relações bilaterais e unilaterais do mundo, relações polarizadas, enfim. E a gente tem essa live aqui, eu recomendo também que vocês assistam. Mas basicamente é o seguinte: existe uma grande corrida pela inteligência artificial. Existe uma grande corrida entre Estados Unidos e China pela inteligência artificial. China está desenvolvendo um computador quântico muito forte, mas ela não tem os melhores computadores, a melhor tecnologia. Quem tem é os Estados Unidos. Só que existe uma grande corrida e essa corrida está interferindo nas relações geopolíticas. Que corrida é essa? Corrida para ver quem lança primeiro a inteligência mais avançada. Por exemplo, essa inteligência artificial, a iCloud. E por que isso é importante? Por que é importante você lançar primeiro? Porque dentro da lógica do mercado, quem lança primeiro consegue os principais, né, valores de mercado, consegue também o principal poder. Claro, você lança uma super inteligência artificial, por exemplo, e se você lança essa super inteligência artificial, ela começa a já entrar no mercado e começa a te prejudicar. Estou falando a ideia de um país. Prejudicar, que eu digo, prejudicar outro país. Então vamos supor que os Estados Unidos lance uma inteligência mais avançada que a chinesa antes. Essa inteligência já vai começar a prejudicar a China. Se a China lançar antes, essa inteligência começa a prejudicar os Estados Unidos. Então, a corrida pela inteligência artificial, que é muito concorrente entre ambos, gera essas relações. Quer um exemplo? Taiwan. Essa situação de China com Taiwan, um dos motivos é pela inteligência artificial. Taiwan é a maior distribuidora de chips do mundo. Já falei sobre isso várias vezes e vou repetir. Taiwan é fundamental nessa corrida de inteligência artificial e Taiwan é fundamental para a China não pela questão histórica, mas pela questão de distribuição de chips pelo mundo. Então, se a gente olhar e observar bem, essa corrida pode levar, sim, a um problema muito sério. Porque se você começa a produzir inteligências artificiais com códigos avançados a ponto desses códigos se autonutrirem, vamos dizer assim, se auto-escreverem, e você não tem uma fiscalização, acontece o que aconteceu com essa AI Cloud. Aonde vai ser o futuro disso? Nós não sabemos. Nós estamos vivendo uma época de incertezas. A questão é muito simples. Se a gente tiver
uma inteligência artificial e como é o prognóstico, né, vamos dizer, a previsão de que a gente vai lançar uma super inteligência artificial já em 2027, nós podemos ter uma inteligência artificial com vida própria. Ou seja, que ela mesma produz o seu próprio código. Esse código se autorreproduz. E essa autorreprodução é impossível já para a própria fiscalização humana. Então, isso pode ser um problema sério para a gente. Entendeu? E isso está levando a essas questões, como eu falei, a situação de Taiwan e tudo mais. Nós já tivemos aqui um exemplo de uma inteligência artificial que adquiriu vida própria e não obedeceu ao Pentágono. O Pentágono já ficou, opa, peraí, nós temos que ter 20 munições. Não, melhor 30, melhor 15, melhor isso e aquilo. Esse fato da inteligência ter adquirido essa originalidade, essa vida própria, essa vontade própria, é um fator preocupante, sem dúvida. Como eu já falei, a inteligência artificial, ela não tem um freio, sabe? A gente sempre, ao longo da história, a gente sempre viu que, por exemplo, na produção de um carro, né, aos poucos a coisa foi desenvolvendo e a gente foi, por exemplo, desenvolvendo o cinto de segurança, entendendo o que tinha que ter e tudo mais. A velocidade da inteligência artificial não permite esse freio, não permite essa coisa de você ir desenvolvendo aos poucos a tecnologia para que o mundo vá se adaptando, para que o mundo vá se preparando para uma coisa maior. Não é isso, ela é muito rápida, ela é muito veloz. Então, a gente não tem esse tempo de preparação. Eu já também falei sobre isso num vídeo, aqui na minha análise semanal, sobre geração Z. A geração Z é reflexo dessa velocidade. Então, tudo isso que está acontecendo, gente, é fundamental na geopolítica. A geopolítica está nesse nível vamos dizer, ataque, esse nível de agressividade, tem a ver com o avanço tecnológico, tem a ver com a inteligência artificial. E esse caso da AI Cloud foi um caso muito sério, porque nós já estamos nisso. Nós já chegamos ao ponto de ter uma inteligência artificial que tem vida própria, que não obedeceu ordens. E simplesmente a gente está, ainda assim, pela concorrência entre China e Estados Unidos, avançando cada vez mais sem o preparo da população do mundo para o que virá. Uma inteligência artificial que não obedece ordens é uma coisa muito séria para a gente se preocupar. Ainda mais se tratando de questões militares, onde há bomba atômica, onde dá míssil, onde dá tudo mais. Então, isso sim é um aviso e é uma preocupação que eu tenho muito com a inteligência artificial. Se ela adquire vida própria, se ela não obedeceu aos militares americanos, cara, vem muita coisa séria por aí. Vem muita coisa séria por aí. E aí a questão é muito simples. Porque, mas é só pisar no freio. Amigo, como eu falei, tem a concorrência. Existe a China tentando produzir a melhor inteligência e os Estados Unidos, de um lado, tentando produzir a melhor inteligência. China de um lado, Estados Unidos do outro, e o mundo caminhando para algo um pouco maior e talvez que a gente não tenha controle. Beleza? Trouxe a reflexão para vocês. Essa questão da AI Cloud é uma coisa que me preocupa muito. É uma coisa que a gente tem que observar muito bem quais serão os efeitos disso, mas é algo, sim, que a gente tem que se preocupar e olhar atentamente com os próximos desdobramentos. O olho na guerra do Irã, olho na geopolítica, e o poder global continua sempre ativo, 24 horas do teu tempo, e a gente vai continuar aqui fazendo o nosso canal, o nosso trabalho. Então, mais uma vez, eu peço para você curtir esse canal, se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, comentar. E até a próxima, meus amigos. Até a próxima sexta-feira. Nós teremos entretenimento geopolítica domingo. Vamos lançar os cortes aí, como a gente sempre faz. Eu deixo aqui para vocês o meu tradicional abraço, beijo, né? E um grande fim de semana para vocês, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau.